Mas E e aí? e a parte da... Você esquecia. Então, como é que é? Pode fazer a pergunta, Matheus. É porque ele tira a falácia de que os padres Seu áudio sai aqui? Não, Não. E ele sempre faz a pergunta rápida. É, Umas isso. 4 minutos de Tu tem pergunta. um Ele vai microfone pra ele, contextualizar. não? Tinha, mas Fica isso, era pra ter. Era pra ter, mas Fica ele meio não Poderia, coloca. né? Ele quer participar, ele Sem gosta de áudio. participar sem áudio. Fica meio espírita, né? É, Aí parece surge uma- algumas pessoas que assistem os nossos vídeos, assistem sem áudio. E comenta. Vem cá, rapaz. Vem cá. Fala no microfone aqui, ó. Tá de boa. Essa questão da igreja, né? Porque a gente sabe que muita falácia da igreja, falam muita falácia da igreja. Mentira. Muita mentira. Mentira. A é isso. igreja não oprimiu os índios em relação Não. à catequese. Zero. E também essa questão da... Como é que foi esse processo? Como é que foi esse processo? E também a questão de... Portugal fez colônia de exploração. E seria melhor se fosse outro país para fazer uma colônia de Meu Deus. povoação, sendo que não existe povoamento sem exploração. Não. Não, entendi. É seguinte. Aí, mais uma vez, tira agora o boné do índio, bota o boné do jesuíta. Tá? Eu contei aqui, deve ter uns 15, 20 minutos atrás, sobre a relação entre os jesuítas e o rei português. Não era direta, era indireta. O jesuíta prestava... trabalhava para o Papa, não trabalhava para o rei de Portugal. Então, eram dois times diferentes. Chegou no Brasil, o português que estava lá, o militar, seja quem for, ele é uma equipe, o jesuíta é outra. Dois chefes diferentes. Tanto que quando os portugueses começaram a querer escravizar os índios, os jesuítas reclamaram. O jesuíta olhava o índio como o gentio, um pagão, alguém que vai me dar a oportunidade de eu salvar a sua alma. Eu vou conseguir salvar a alma desse índio, né? Eu vou conseguir fazer com que ele encontre a salvação. Então, adotava aquilo como uma missão pessoal. Então, veja, os jesuítas chegaram no Brasil, aprenderam a língua do índio, o tupi. Desenvolveram um dicionário. Olha a dificuldade de você fazer isso. Os caras eram sensacionais. Eles conseguiram ensinar para o índio francês, latim, português e a língua deles. Teve índio que foi estudar na Europa. Teve índio que fez faculdade na Europa. Melhor que a gente, né? Então, a visão do jesuíta, você tem muita mentira hoje em dia, falando que o jesuíta ajudava a escravizar o índio. Não, a visão deles era puramente como você tem as missões. Você teve jesuíta viajando pelo mundo inteiro. Tem filme aí mostrando jesuíta no Japão, morrendo. Silêncio do Scorsese. Silêncio do Scorsese. Você vê lá, era exatamente aquilo ali. Você tem a fundação aqui de São Paulo, foi feita num colégio. O pátio do colégio. Então, peraí, que história é essa de explorar o índio, mas você chega lá e constrói uma escola? O inglês, quando nas suas colônias fazia escola? Não. E o holandês fazia uma escola? Não. O francês fazia uma escola? Não. O português fazia uma escola? Fazia. Já tem um negócio diferente. Outra coisa interessante, o termo colônia é um termo que surge na literatura portuguesa histórica no século XX, no começo do século XX, derivado do termo inglês, que era o colony, porque o Brasil nunca foi tratado como colônia. Nos anos 70, o conselheiro Acácio fez esse estudo. Nos anos 70, um grupo de estudiosos, historiadores portugueses, foram na Torre do Tombo, em Portugal, onde tem o grande centro de documentação portuguesa de toda a história. Cara, eu fiz a nacionalidade da minha esposa em Portugal. Você tem site que tu entra, tem documentação até o século XIII. É inacreditável que você encontra já desalizado a ordem pública, no sentido de que como o governo trabalhou bem nesse negócio de documentação em Portugal. Então eles foram estudar lá e não encontraram nunca em nenhuma documentação portuguesa fazendo referência ao Brasil como se fosse uma colônia. O Brasil foi tratado sempre como se fosse um estado pertencente ao reino. Como Uma hoje. extensão do... Uma extensão. Você tem no São Paulo, Sim. Minas, Sul, Paraná. É o mesmo tratamento. Exatamente o mesmo tratamento. Você faz parte do reino. Então você tinha os portugueses aqui construindo escola,
construindo. Você tem a Santa Casa, o surgimento da Santa Casa. Os outros países não faziam isso. Eles faziam uma colônia de exploração. Fazia colônia de povoamento. O português veio que... miscigenação completa. Você vê que eles falam assim, você escuta falar de acabaram com os índios, mataram todos os índios. O Brasil tinha 5 milhões de índios. Eu falei, qual foi a pesquisa do IBGE que vocês fizeram? Eu sempre impliquei com esse negócio. O Brasil, na época do descobrimento, tinha 5 milhões de índios. Baseado em quê? Não tinha censo indígena. Nem foi feito, nunca foi feito. Por que você está dizendo? Por causa da quantidade dos povos do litoral. Pô, se eu pegar o litoral para derivar a população do interior, vai dar errado até hoje. As maiores cidades estão todas concentradas em litoral até hoje. E quando você fala de sertão, o sertão vem de uma palavra chamada grande deserto, desertão, que deriva sertão. Era um vazio populacional, não tinha ninguém, zero. Os bandeirantes foram até o Pacífico. Às vezes passava meses sem encontrar ninguém. Então eles chutam esses números. Você vai na região norte do Brasil, todo mundo tem cara de índio. Aí você fala, como é que acabaram com os índios? Eles estão aqui, ó, estão andando, estão falando. Todo mundo tem cara de índio. Tem um monte de gente com cara de índio. Então teve o quê? Miscigenação. Miscigenação tudo. Português não quer saber. Você bota ele lá com os pigmeus, daqui a pouco tem um monte de português pequenininho andando lá. Miscigenação completa. Diferente dos outros países. Então, o tratamento que Portugal deu aqui ao Brasil, absolutamente diferente. Então não adianta pegar um termo em inglês, trazer para cá. O que o inglês fez, trazer para cá. O que o holandês fez, trazer para cá, que não é a mesma coisa. Absolutamente diferente. Ô, Laudelini, por que a gente tem tanta controvérsia na historiografia do Brasil em relação à independência e esses fatos? Porque a gente vê hoje, com o advento da internet, muitos historiadores, você, o Thiago Braga, a própria Brasil Paralelo... Trazendo de volta. Trazendo, resgatando com base, com argumentos, com embasamento. Mas por que tem tanta mentira sobre o assunto? Essa palavra resgatando ela é interessante, porque o resgatar significa que eu não estou inventando nada. Exato. Já existe publicação, já existe documento, já existe história. O que você tem, mais uma vez... Jacques Derrida, desconstrucionismo, Escola de Frankfurt, você tem uma ideologia que entra pela história. E a ideologia, quando entra pela história, ela quer ter uma nova interpretação da história. E a nova interpretação da história, ela é impossível, ao fazer uma nova interpretação, você contar algo igual. Se você está reinterpretando, tem que ser algo diferente. Então, um bom personagem, reinterpretado, passa a ser ruim. Uma história virtuosa passa a ter um ponto de vista que não é virtuoso. Isso é a historiografia moderna. Em vários momentos isso aconteceu. Um ponto interessante que se deu lá no meio do século XX, você pega livros de história do Brasil, século XIX, pega ali Oliveira Lima, aquela turma toda, você vê que é uma história muito mais pura. Fatos em cima de fatos. E quando chega ali pelo meio acho que foi Van Hagen, ele começa a ter um ponto meio personalístico. Ele já não está mais contando a história do Brasil. Dom Pedro I comia um monte de mulher. Você já vai puxando o negócio não para a obra da pessoa, mas para características humanas. E isso serviu para você reconstruir muitas histórias. Que aí você não conta o mérito de Dom João. Você fala que ele era preguiçoso. Preguiçoso e galinha. Gostava de comer frango. E você não fala, foi o cara que construiu o Brasil. Foi o cara que seguia a rotina das horas da Igreja Católica, que é um negócio que tu acorda às 3 da manhã para fazer oração, passa o dia inteiro, jejua, preguiçoso não faz aquilo. É dificílimo. Aquele rito de monastério. Você não consegue fazer aquilo sendo um preguiçoso. Você pega a história de Dom João, e a gente conta isso no quadrinho do Pedro I, um cara que nunca errou uma decisão. Todas as decisões que ele tomou, você olha e o cara acertou. Então, peraí, já tem um problema aqui. Como que esse cara preguiçoso fazia isso e, ao mesmo tempo, vou lá na biografia de Napoleão, Napoleão fala que foi o único que enganou ele no mundo. Aquele cara de Portugal foi o único que me enganou. Dom João VI. Aí você fala, pô, peraí, deixa eu somar isso aqui. E nós temos esse Brasilzão que a gente tem hoje aqui. Como que o Brasil deu sorte de ter esse Brasil desse tamanho, gigante, enorme? Você vê outras repúblicas aqui. Coitado do Chile, já viu o Chile? O Chile tá quase caindo dentro d'água. Cantinho. Tá lá, tá quase caindo. Filetinho, né? É um filetezinho. Ele deu azar? O que será que aconteceu com os outros países da região?
né? Então tem uma história enorme por trás disso aí. E o que você vê cara, esquerda, é uma praga, né, cara? É uma praga isso aqui, é uma praga, cara. Porque eles destroem o imaginário, destroem a cultura, destroem as referências. O brasileiro hoje, comum, você pergunta, quem são seus heróis? É um vazio. E nós temos milhares de heróis, milhares de histórias sensacionais. Heróis conhecidos, heróis desconhecidos. Por exemplo, eu gosto de contar esse fato Se rapidinho. perguntar pro brasileiro, a maioria vai falar Ayrton Senna, Ayrton vai Senna, falar Xuxa, atletas, vai falar um cantor, esportistas, vai falar um atleta. mas ninguém vai tentar, vai buscar, vai resgatar Real. a história. Isso, porque a nossa filmografia é péssima, não se conta nada, só sai filme do regime militar, né? Ainda estou aqui. Isso. Né? E quando é interessante o título, né? Você vai fazer um título sobre a ditadura e bota o título do filme Ainda Estou Aqui. Então, quando eu vi a primeira vez, eu falei, pô, é um filme reclamando do período atual, que a ditadura ainda está aqui. Faz sentido. Não, eu não sei. Eu falei, então, alguém errou no título do filme aí. Simbólico. Se Ainda Estou Aqui. Pô, imagina, uma dívida. Você tem uma dívida, um filme sobre uma dívida, e o nome do filme é Ainda Estou Aqui, você fala, você ainda está devendo. Né? Não, mas botar a ditadura ainda está aqui. Não é Quitei, né? O nome do filme. Não é Quitei. Quitei vai pensar que é mangá, né? Não, isso é um filme japonês, Quitei. Quitei. Não. Então, você veja que os filmes brasileiros estão todos presos no período militar. Por quê? Para trás é virtuoso, para frente são eles. É isso aí. Não dá para eles fazerem nenhum filme depois de 88, porque você vai estar fazendo um filme sobre a esquerda. Aí quando eles tentaram fazer um do presente que deu muito certo, que é o Tropa de Elite, eles desistiram, né? O fato interessante do Ainda Estou Aqui, eu sempre esqueço o nome do Herzog, né? O Herzog? Qual é o personagem? Não é Herzog, não. Não, Qual é o personagem Paiva, do filme? Rubens Paiva. Rubens Paiva. A esposa dele... Isso não tá no filme. Não? Não tá no filme. Opa, por que será, né? Cara, assim... A esposa dele foi convidada para fazer parte daquelas comissões da verdade. A Eunice. Do governo do PT. E ela foi lá, tá? A dona Eunice Paiva. Eunice Paiva. Ela foi lá, participou, ficou um tempo e depois ela pediu para sair, porque ela viu que o objetivo era só grana. Não tinha nada a ver com a busca, a explicação, a documentação, entender o que aconteceu, o desaparecimento, a busca pela verdade. E ela vai embora com vergonha do que o PT estava fazendo na Comissão da Verdade. Isso não está no filme. Não esqueceram, né? Acho que era o tempo, né? Tem que cortar uma cena. Deve estar nos extras. Isso aí não precisa. Quando sair o DVD, vai ter um isso aí não extra precisa, lá, não tal. precisa. Então você veja, isso não é contar a história. Isso não é. Contar a história é você entregar o contexto inteiro sem que você tenha que dar a sua visão. Cara, deixa o telespectador, deixa o leitor ter a sua visão sobre o que aconteceu. Você entrega os fatos. É isso aí. Tá? Isso sempre foi, por exemplo, a imprensa real sempre foi assim. Você entrega o fato. Hoje a gente está com esse fenômeno de todo repórter é um analista, né? Então, e aqueles que ficam com o celular na mão e a notícia chega, ele já dá opinião. Chega, já dá opinião, né? Eu faço um programa às quartas-feiras com o Fernão Lara Mesquita, né? Que é um dos fundadores, a família dele é fundadora do o Fernão era o que participava da Jovem Pan. Da Jovem Pan, né? Ele mesmo. O pai dele, a avô dele são fundadores do Estadão, né? E ele falou que o pai dele, quando viu esse modelo de jornalístico, 24 horas por dia no ar, com o jornalista falando ao vivo, ele olhou e falou assim, isso vai acabar com o jornalismo. Porque não tem pesquisa. Não tem nada. O cara pega e fala. E isso não é jornalismo. Porque o cara pode escolher ali o que ele vai falar, não sei qual é o viés do cara. Uma vez eu perguntei pro Fernão também, Fernão, como que você sabe... Você estava lá no jornal, lá, 800 funcionários lá trabalhando contigo, lá na redação. Como é que se fazia para evitar a ideologia no artigo, na matéria e tal? Ele falou, não, eu tinha uma regra simples, eu achei sensacional isso. Eu falei, a regra simples assim, não me interessa a ideologia de ninguém. Mas se eu ler o texto e identificar a sua ideologia, você está na rua. Olha só que interessante. Conte o que aconteceu.
Não conte o que você interpretou. Eu não quero a sua opinião. É. Quero que você fale o que aconteceu, relate o que aconteceu, faça a pesquisa, procure entrevista, fala, encerre a matéria, início, meio e fim. Lembra a redação da escola? A professora falava, tem que ter início, Desenvolvimento. meio, desenvolvimento e fim. É. Tal. Então, ficava procurando isso. E hoje é o contrário, né? Hoje é obrigado a ter a tua interpretação. Hoje De eles acordo com a pedem. minha. Exato. O que você acha do meio ambiente? O que você acha? As crianças, né, cara? Coitado das Isso. crianças. E aí, se você fala contra, você é Coitada das rotulado, né? crianças. Criança, mirim, extrema-direita. E aquele momento ali onde você tinha que estar trabalhando o imaginário das crianças, você tinha que... Por que é importante trabalhar o imaginário das crianças? Essa criança vai se tornar um adolescente, depois vai se tornar um adulto, ela precisa de referências. Nós carregamos referências dos nossos pais. Né? Quantas e quantas situações você passa pela vida e você lembra de algo que seu pai disse? Ou um filme que você viu. Né? Por exemplo, você não mexe na rua com um cara 10 vezes mais forte do que você porque tu vai levar uma porrada, não porque você deduziu aquele do momento, tu já viu 500 filmes, cara. Você, às vezes, bate o olho numa propaganda que passa da Globo, nova novela das 19. Aí tu fica olhando e fala assim, aquele é o empresário malvadão, aquele é a mulher a piranha, aquele é o galinha que pega todo mundo. Aí eles vão passando a propaganda da novela, né? E você já deduz a novela só na apresentação do primeiro capítulo. Por quê? Porque você já se encharcou na sua vida com muitas referências, muitas histórias que o pessoal antigamente contava em volta da fogueira ou com a família reunida. Isso sempre foi assim. E você precisa dessas referências porque um dia a realidade vai bater na sua porta e você vai ter que reagir. Então, se você não tem referência, a tua reação é covarde. Você sai do problema, você se esconde e tal. Se você tem referências, você repete a referência. Porque aquela referência, você, quando soube dela, você teve orgulho, você achou aquilo bonito. Caramba, olha o que o cara fez. Pô, sensacional. O cara não se acovardou. Pô, aí surge contigo e fala, pô, eu não posso me acovardar. Tu lembra das referências. Tem uma história que eu gosto de contar, que aconteceu no Rio de Janeiro, 1711, que o Rio foi sequestrado pelos franceses 2 vezes. Na segunda vez, teve um evento, que isso para mim daria um filme, que um grupo de estudantes estava andando pelo... Você pega o centro do Rio de Janeiro, o lado direito tinha uma rua chamada Mata Cavalo, o lado esquerdo ali tem o Cais do Valongo, onde chegavam os escravos, olhando o mapa do Rio de Janeiro, e hoje aqui em cima seria o aeroporto Santos Dumont. Então, você pega ali pelos cantos. Mata Cavalo. Mata Cavalo. Hoje, a rua tá até hoje lá, né? Hoje se chama Rua Riachuelo. Ah, tá. Ela foi privatizada. Não tem mais cavalo. E tinha um grupo de estudantes andando com alguns militares, retornando, fazendo uma caminhada de alguns locais que eles tinham visitado, quando eles deram de cara no Rio de Janeiro com um batalhão francês invadindo a cidade. No meio do nada. Como se fosse um arrastão de Copacabana, que você vê aquela galera. Os caras olharam. Cada um fez o que pôde fazer de arma e a porrada comeu generalizada. Metade não era estudante. Ou metade não era soldado, era estudante, cara. E eles estavam vencendo. Você imagina como que é selvagem uma guerra dessa, uma briga dessa. Um tá com a faca, outro tá com a espada, tá com a arma, você tá com qualquer coisa, um pedaço de madeira. Aquilo é selvageria completa. Eles foram cercados por um outro batalhão francês e mataram todo mundo. Todos os estudantes, todos os militares morreram. Sabe o nome deles? Ninguém sabe. Mas se você conta uma história dessa, é impossível isso não ficar colado na sua memória, no seu imaginário, que diante de uma situação dessa, eles não refugaram. Eles não... Quantos filmes a gente vê desse de cerco, né? Como A Cruzada, ou vários outros filmes que você vê um pequeno grupo resistindo, 300 de Esparta lá e tal. Isso vai impregnando a sua alma e diante do perigo no trabalho ou alguma outra situação que você vai ter que tomar uma posição, você toma a posição certa por causa das referências. A referência ruim daquele menino que está na comunidade, convivendo lá com os traficantes, gente, às vezes nem é isso, família rica, cheia de exemplo errado em volta. Sim. Dificilmente vai ser uma boa criança por causa das referências. Perfeito. Por isso que você tem que